Bom, pessoal, vamos lá. Continuando com o nosso estudo da eletrodinâmica, né? A gente chega agora num conceito de resistência elétrica, né? Que eu coloquei aqui como resistores porque eles são dispositivos eletrônicos que vão ser usados justamente por apresentar alta resistência elétrica, né? Resistência à passagem de corrente elétrica. Daqui é desse conceito que a gente consegue dizer que o material é condutor ou isolante, né? Materiais condutores facilitam a passagem da corrente elétrica. Não que facilitam, né? Eles não dificultam. A resistência deles é baixa, né? Um material isolante tem maior resistência à passagem da corrente, né? Então ele dificulta muito mais do que os condutores, tá? Bom, e aí o cara que estava estudando isso era o Ohm, né? Então ele estava estudando a resistência porque ele primeiro pensou em duas coisas, né? Se a gente lembrar, eu falei que para a corrente a gente precisa ter duas coisas. A gente precisa ter um fio para ela conseguir percorrer e a gente precisa ter uma diferença de potencial, né? O Ohm estudando, e ele atacou essas duas frentes, né? Ele estudando a relação entre a DDP, a diferença de potencial que eu colocava, e a corrente, ele viu que elas obedeciam um certo padrão e dependia do material, né? Cada material tinha uma relação diferente entre o U e o I, né? Uns deixavam passar mais, outros deixavam passar menos. A temperatura ele também observou uma certa relação, né? Mas ele chamou, né, da relação U e I. Quando você pega o U e divide por I, ele deu o nome disso de resistência elétrica, certo? Que é o R, tá? Só que a gente não gosta de usar uma divisão, né? Então ele passou o I para o outro lado e aí a gente chega na primeira lei dele, que é a DDP, depende dessa resistência elétrica, ela que vai regular se para aquele material e para aquela DDP a corrente é mais intensa ou menos intensa, né? O I vai ser a corrente elétrica. Unidade de medida de resistência é o Ohm, né? Letra grega ômega, né? Do God of War, para quem lembrar, certo? Então, DDP igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica, né? Só que aí ele falou, pô, deu para ver que o material interfere, né? Será que outras coisas interferem também na resistência dessa relação entre a DDP e a corrente? E aí ele bolou a segunda lei. Ele falou, pô, a corrente precisa passar por um fio, então vamos estudar o fio, certo? Primeira coisa que ele já considerou é que tem uma propriedade do material que depende, que vai interferir diretamente na resistência. Ele chamou isso de resistividade, tá? Bom, além disso, ele reparou também que tinha uma relação do tamanho do fio e da área, da grossura daquele fio. Por quê? Se o tamanho é muito grande, a corrente, quando vai passar, vai enfrentar muito mais obstáculos, né? Então, porque ela tem que percorrer uma distância maior. Então ele reparou que, pô, quanto maior o tamanho do fio, maior a resistência. Então resistência e tamanho diretamente proporcionais. E ele também reparou que quanto mais largo for o fio, maior o diâmetro, maior a área, menor a resistência, né? Porque aí o fio não vai estar tão condensado, vai ser mais fácil dos elétrons passarem, eles não vão encontrar muita resistência, né? Quem oferece essa resistência? Núcleos atômicos, né? Outros elétrons que estão presos no átomo e tal, né? Então, quando eu tenho uma área maior, esses núcleos vão estar um pouquinho mais espaçados, facilita a passagem da corrente elétrica. Logo, se quanto maior a área, menor a resistência, a relação entre resistência e área é inversamente proporcional. Por isso que eu chego em R igual a ρ vezes L sobre A, né? Tá aí. Eu não coloquei unidade de medida do tamanho da área e da resistividade, porque a gente tem que olhar esse cara. Às vezes ele pode estar em metro, então, por metro quadrado, então a área é metro quadrado, o tamanho é metro. Às vezes ele pode estar metro por milímetro quadrado, então aí vai mudar, né? O tamanho pode continuar metro.
só que a área vai para milímetro. Então você vai ter que olhar sempre a unidade de medida desse cara para saber com o que você tem que trabalhar com o L e com o A. Beleza, gente? Então, isso aí. Ah, uma coisa importante, né? E por que eu coloquei, estou falando de resistência elétrica? Porque ela é o principal fator que a gente vai estudar nos resistores. Resistores, eles são dispositivos elétricos que oferecem resistência para a passagem da corrente. Eles podem ser usados para segurança do circuito, né? Por quê? Se eles oferecem resistência, né, a principal função de um resistor é fazer o efeito Joule. O que é o efeito Joule? Dissipar energia elétrica na forma de calor. Esse é o principal efeito dele. Então, se ele dissipa energia, né, quando está passando uma corrente e eu ponho um resistor ali, né, o que acontece? A resistência aumenta. A energia que está indo mais para frente no circuito vai diminuir. Ocorre uma queda potencial. Então, resistores eles podem ser usados para segurança do meu circuito elétrico. Se tem alguns dispositivos ali que não podem receber tanta energia, você põe um resistor antes dele que ele dissipa, né? Eles podem ser usados para aquecimento no chuveiro. No chuveiro elétrico a gente tem resistência elétrica, né, que nada mais é que um grande resistor oferecendo uma grande resistência. E aí essa energia dissipada na forma de calor é aproveitada pela água que aquece. A gente pode usar para iluminação, porque você está dissipando energia na forma de calor. O calor ele aquece um corpo. Se eu estou usando um metal que aquece muito fácil, né? Ele, quanto mais um metal aquece, mais brilho ele emite. E aí pode ser usado, por exemplo, numa lâmpada para elevar a temperatura, ou iluminar um lugar, né? Hoje em dia a gente tem fogões que são fogões elétricos que utilizam resistores, né? Em vez de utilizar chama e gás, eles usam uma corrente elétrica, né? Que aquece um resistor e esse resistor esquenta a comida, né? Então é por isso que é muito importante a gente conhecer as duas leis, porque os resistores são muito importantes pra gente aí no nosso dia a dia, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, até mais.